encorajar as nossas vidas a viver a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Eu tive viajando, nós estávamos esse final de semana e chegamos hoje de manhã lá da Palhoça. Nós podemos visitar a nossa igreja sede. Levei alguns jovens comigo para o culto dos jovens. Foi muito bacana, né? A gente lá também pôde ser abençoado. Podemos conhecer um pouco daquela cidade. O motivo da viagem foi porque um amigo meu ele estava inaugurando uma loja e o testemunho dele é lindo e eu ainda quero um dia trazer ele aqui para contar o testemunho dele. É a segunda loja que ele está abrindo. Nós nos conhecemos há muito tempo, assim como o David ali, não o outro David. O David é esse David. O problema do David é que eu falo o David da Dani, porque um é esposo da Dani e o outro é irmão da Dani. Aí qual David? Aí eu vou falar o David da Dani, mas os dois são da Dani. Um é irmão e o outro é esposo. Aí eu vou começar a falar o David da Sara agora. É o David da Dani. Ele é. Ah, agora solucionou. O David e Catarina também temos esse amigo em comum que abriu a loja. Ele é ainda mais antigo, né? Amigo dele, do Marcos. E foi uma bênção mesmo esse tempo que nós estivemos lá. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. E eu tenho, que nem já foi mencionado aqui, plena convicção de que Deus vai fazer grandes coisas através da sua palavra. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de pescar? Quem aqui já foi pescar? Todo mundo já foi pescar. Menos o David Curitiba. O David Paraná. E essa história aqui, ela menciona algo que é real e que aconteceu, foi o segundo milagre de Jesus, e fala de pescaria, porque ele faz um milagre de pesca para pescadores. Está em Lucas 5, então eu convido você a abrir a sua Bíblia para lermos juntos Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa história é maravilhosa, é linda, é uma história de pescador. Sabe quando é que eles falam que é história de pescador normalmente? Porque é difícil de acreditar, né? O pescador conta e daí tu fica assim, será? E essa história é uma história magnífica, mas é uma história muito verídica. E vai dizer assim a partir do verso 1 do capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles estavam junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, ele, Jesus, Pedro, na verdade, que era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. Então, aqui a gente vai ver que Jesus ele está pregando para uma multidão, tem muitas pessoas que querem ouvi-lo, e ele vai pedir para Pedro que Pedro afaste o barco dele um pouco, para que ele possa subir no barco e pescar. E agora eu estava lá em Florianópolis, a gente esteve na praia, e ontem à tarde eu olhei aqueles barcos e essa passagem me veio na mente, porque eu olhei vários barquinhos, né? E eu fiquei imaginando e até comentei com meu amigo, será que foi um barquinho pequeno desses que Jesus subiu para pregar? E ele falou, não, acho que foi um barco maior. Eu acho que ele subiu naquela parte de cima assim do barco. E a verdade é que Jesus ele faz isso porque naquela época não existia microfone, não existia caixa de som. E uma maneira de ele amplificar a sua voz era falar a favor do vento, e o mar ele ajuda com que as ondas sonoras elas vão mais longe. E se ele está falando para uma multidão, imagina falar para uma multidão, às vezes quilômetros, sem microfone. Como é que as pessoas que estão lá atrás vão ouvir? Então era uma tática de fazer com que a sua mensagem fosse mais longe. E vai dizer assim, e quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Respondendo Simão, disse, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele termina, ele vai falar para Simão, agora voltar a pescar. Presta atenção no que eu vou dizer.
A resposta dele é essa: nós já trabalhamos a noite toda. Eu já fiz isso que o Senhor está mandando. Isso que o Senhor está pedindo para mim fazer, eu já fiz. Outra, eu sou pescador, eu entendo de mar, eu entendo de peixe, eu entendo de barco, eu entendo de clima. E nós passamos uma noite inteira pescando e não pescamos nada. E agora o Senhor quer que eu volte ao profundo do mar para tentar pescar de novo. Nota que eu estou falando de um pensamento e uma resposta que talvez eu daria. Eu não estou falando algo que Pedro falou. Porque ele, bem o contrário do que nós fazemos, foi e fez o que era para ser feito. Mas ele, antes de fazer, disse: mas nós trabalhamos a noite toda. Quantas vezes? Você há de concordar comigo. Quantas vezes que nós batalhamos, nós trabalhamos, nós corremos atrás e as coisas ainda assim parecem que não estão dando certo. E nós buscamos em livros, e nós buscamos em conselhos, e nós assistimos vídeos, e nós fazemos cursos, e o nosso casamento parece que não vai para frente, e a nossa empresa parece que nunca vai existir, ou a nossa empresa parece que não vai decolar. Quantas vezes você está trabalhando, você está fazendo, você está indo ao mar, você está tentando pescar, mas você olha e vê que nada está funcionando, e aí você fala que nem Pedro: nós já trabalhamos a noite toda. Nós já tentamos. E todas as pessoas estão pescando alguma coisa. Todo mundo está em busca de algo. Todo mundo quer fisgar o seu peixe. Todo mundo precisa disso. Todo mundo ou precisa de uma aprovação, e está tudo bem, ou precisa de um companheiro, uma companheira, e está tudo bem, um esposo, né? Alguém que te valorize, alguém que te ame, alguém que vale a pena ter do seu lado. Ou você precisa de um emprego, você precisa que aquela porta abra e você está esperando, e você está correndo atrás, e você, quem sabe, está deixando currículo, e você está cansado e dizendo: eu trabalhei a noite inteira, mas eu não estou vendo a situação melhorar, eu não estou vendo a saída que eu precisava. Todo mundo está pescando algo, todo mundo está em busca de alguma coisa. E Simão Pedro vai dizer: nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas a pergunta é: o que você faz quando você não vê resultado na sua pesca? O que você faz quando você não vê resultado na sua pesca? Quando você está trabalhando, quando você está batalhando, mas você não consegue ver o crescimento, você não consegue ver as coisas melhorando. Ele emprestou o seu barco para Jesus, e a verdade é que aquilo que era o seu trabalho agora é palanque para Jesus. Aquilo que era seu trabalho é púlpito para Jesus. Aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é o seu ganha-pão, agora é para expandir o ministério de Jesus. E aí eles continuam, e vai dizer assim: e respondendo Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Eu vou ler de novo, eu quero que você preste atenção nesses 2 versículos. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro lado do barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, pondo de começarem a afundar. Você me acompanhou aí? Qual é a diferença de eles trabalhar uma noite inteira e não pescar nada? E agora Jesus está mandando eles ir lá, e aquilo que em 10 horas eles não conseguiriam pescar, eles pescaram em 10 minutos. Não só pescaram em 10 minutos, a ponto de que eles pescaram tanto, mas eram tantas bênçãos que o barco ele estava quase indo a pique, ele estava afundando. Pedro era irmão de André, Tiago era irmão de João, era uma sociedade, eles tinham uma empresa de pesca.
E aí está Pedro e André no seu barco e eles estão puxando a rede a ponto de que é tanto peixe, mas tanto peixe que o barco está quase afundando, que eles precisam chamar Tiago, precisam chamar João, nos ajudem aqui porque senão o nosso barco vai afundar. A gente não vai conseguir suportar o peso de peixe, eu preciso compartilhar essas bênçãos. Presta atenção, que Deus venha abençoar você tanto a ponto de que você não tenha mais aonde guardar e possa compartilhar. Eu tenho sentido algo na minha vida da parte de Deus, e quando eu digo na minha vida, eu acredito que é para essa igreja também. A gente está começando aqui um trabalho, mas eu tenho, vou usar a tua palavra, a convicção no meu coração que existe um novo tempo para mim e para essa igreja, e é um tempo de prosperidade, é um tempo onde a gente vai romper as redes, nós vamos ter que esvaziar o nosso barco, porque está entrando tanto recurso, porque está entrando tanta bênção que eu já não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda para poder administrar. Você já parou para pensar nisso? Você tem tanto recurso e tanta bênção que você precisa de alguém te ajudando a administrar o que você tem? Porque sozinho você já não dá mais conta? Eles deram passos de fé, e é isso que eu quero que você entenda. Os discípulos naquele dia, eles deram passos de fé para poder fazer com que o milagre que Jesus tinha proposto acontecesse na sua vida. Para que o milagre acelerasse. Quem sabe você está esperando há 1 ano alguma coisa. Quem sabe já são 5 anos que você sonha com isso e você está prestes a alcançar. Ou você, quem sabe, está num outro patamar onde você está desistindo de alcançar aquilo que você tanto sonhou. Porque demorou tanto tempo. E eu vou repetir, eles demoraram 10 minutos para pescar o que talvez levariam 10 horas. Ou mais. Esse é o milagre da aceleração, é você na presença de Deus e Deus acelerando o processo. Aquilo que talvez demoraria muito tempo para você conquistar, para você adquirir. Se você der os passos que os discípulos deram, ele vai conseguir acelerar esse processo. Lê comigo o versículo 3. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. Primeiro passo que Pedro dá é entregar completo acesso daquilo que ele utilizava como seu trabalho, como seu ganha-pão, nas mãos de Jesus. É o primeiro passo. Deus tem falado muito comigo, e quando eu trago uma mensagem, é porque antes Deus está trabalhando na minha vida e no meu coração, e algo que o Espírito Santo tem me falado é, tudo bem, você está plantando a igreja, mas por que você não fala do meu nome quando você não está aqui? Vocês vão dizer, tu não faz isso, Fábio? Porque eu tenho pensado em quantas pessoas cruzam no meu caminho, né? Outro dia, algumas vezes nós vamos jogar bola e eu dei carona para os meninos lá. E tu acredita, Alex, que o Fábio aqui, o missionário, não falou de Jesus para aqueles meninos? Tu acredita que tu também, quando me pediu para dar carona para aqueles meninos, o missionário aqui não falou de Jesus? Porque é muito fácil eu vir aqui pegar o microfone e pregar para crente. É muito fácil eu vir aqui num lugar onde eu estou confortável em uma situação e falar. E quantas oportunidades eu perdi nos últimos dias de pessoas que estavam do meu lado, de caronas que eu dei como essa. E as pessoas estavam ali dispostas a me ouvir, conversando comigo, e eu falando talvez de outros assuntos. E perdi uma oportunidade que eu tinha. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Deus te deu, que você acha que é o seu trabalho, na verdade não é o seu trabalho, porque assim como eu, você também é um missionário. Você é um missionário disfarçado de engenheiro. Você é um missionário disfarçado de advogado. Você é um missionário disfarçado de corretor. Você é um missionário a trabalho do reino dos céus, aonde você está o dia inteiro disfarçado, trabalhando para o reino de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo que os discípulos deram foi: eu entrego aquilo que é o meu trabalho como plataforma para o teu ministério. Eu entrego aquilo que eu uso para o meu trabalho como plataforma para que a mensagem de Cristo seja enviada. Aonde você está, na sua escola, você é um missionário disfarçado de estudante.
Você está lá para levar o reino de Deus. E se você quer o milagre da aceleração, se é isso que você está precisando que aconteça na sua vida, se você está esperando que Deus traga as bênçãos que Ele precisa trazer, o primeiro passo é esse, a gente dá para Jesus, como plataforma, o que a gente utiliza para trabalhar, o que a gente utiliza para ganhar, o que a gente utiliza para captar recursos. Porque, presta atenção, qual é a diferença entre o barco vazio e o barco cheio? O mar era o mesmo, os peixes eram os mesmos, os pescadores eram os mesmos, o barco era o mesmo barco. A única diferença é que Jesus estava no barco, e quando Jesus está no barco, os peixes começam a entrar. Quando Jesus está no barco, você vai ter tanto peixe que você não vai conseguir nem sequer carregar sozinho. Aleluia! Dá um aleluia aí para mim. Glória a Deus. Eu espero que Deus esteja falando ao teu coração assim como Ele falou comigo. Eu não sei qual é o seu barco, eu não sei com o que você trabalha. De verdade, eu não sei. Mas o que significa para você ter Jesus no barco? Ter Jesus no barco é quando você entrega a prioridade de todas as coisas que você está fazendo nas mãos dele. Às vezes a gente quer as bênçãos de Deus e é normal nós falarmos para o Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu farei. Né? Pedro poderia dizer: não, se tu é um cara que faz milagre, primeiro faz um milagre, daí eu te empresto o meu barco para te pregar. E a gente costuma agir dessa maneira, e eu não sei se está errado, acredito que não. Você fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu farei. Mas o que leva à fé, e a fé ela traz risco, é você, antes de o Senhor te abençoar, estar disposto a entregar. E é isso que Pedro faz. Ele não emprestou o seu barco porque foi abençoado, mas porque ele emprestou o seu barco, Jesus supriu a sua necessidade. E a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. Mateus diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Senhor, eu quero que tu abençoe a minha semana. Então, o primeiro dia da semana eu vou entregar para o Senhor. Senhor, eu quero que tu abençoe o meu dia. Então, a primeira hora do dia eu vou entregar para o Senhor. Senhor, eu quero que tu abençoe as minhas finanças. Então, a primeira parte das minhas finanças eu vou devolver para o Senhor. Se você acha que o Senhor é prioridade na sua vida, demonstre isso com seu tempo, com seus recursos, com seus talentos, para que Ele saiba que você é prioridade, para que Ele saiba que Ele pode usar como plataforma para o seu ministério, o seu barco. O Senhor precisa saber qual é a sua prioridade. O que você quer que o Senhor abençoe? Você está disposto hoje a fazer uma aliança com o Senhor e dizer: Senhor, eu vou te entregar o meu barco. O meu barco a partir de hoje é teu. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. O segundo passo que os discípulos dão, lê comigo o versículo 4 e versículo 5, diz: e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Pedro, vai lá e pesca de novo. Pedro era um profissional. Ele poderia ter dito para Jesus: tu é um carpinteiro, eu sou um pescador, eu trabalho desde criança aqui, essa empresa aqui é do meu pai. Tu quer vir dizer para mim o que eu tenho que fazer? O segundo passo é nós reconhecermos que os nossos esforços não estão funcionando. Sabe por que a gente não consegue reconhecer muitas vezes que os nossos esforços, a força do nosso braço não está dando conta de resolver os nossos problemas? Por 3 motivos: orgulho, teimosia e medo.
3 coisas que não nos deixam reconhecer. Muitas vezes nós somos orgulhosos, nós temos a ideia de que eu sei fazer do meu jeito, porque eu já fazia isso antes, porque eu sempre fiz dessa maneira, porque... Não, é só eu trabalhar mais, eu vou fazer 12 horas de trabalho, eu vou fazer 16 horas de trabalho, aí o Senhor vai me abençoar. Eu tento resolver de alguma outra forma, achando que é a força do meu braço que vai trazer bênçãos para a minha vida, porque na verdade eu sou orgulhoso de dizer que eu não consigo, eu não dou conta. Do meu jeito não dá certo. Nós somos teimosos. A gente não quer aprender de um jeito novo. Isso vale muito até mesmo para pessoas que já frequentavam igreja. Você está numa igreja diferente hoje. Talvez você está me olhando e dizendo: eu não gosto do jeito que ele prega, porque eu gostava do jeito que o outro pregava. Mas se você quer mudança na sua vida e viver algo novo da parte de Deus, você precisa também se adaptar às mudanças. Porque se você acha que você está preparado... Você está preparado para um mundo que já não existe mais. Porque todos os dias as coisas mudam. E a gente, às vezes, por ser teimoso, por tradições... né? Se você saiu, às vezes, de outro lugar e veio para cá, é porque você queria realmente algo diferente. E aqui o que você está encontrando é algo diferente do que você vivia em outro lugar. Então não tente voltar atrás e fazer com que seja da mesma maneira, como era na minha igreja, como era no meu trabalho antigo, como era no outro relacionamento que eu tive, como era na minha outra escola. Não é assim. Moisés, ele está com o seu cajado, e a primeira vez que o povo está com sede no deserto, Deus vai falar para Moisés golpear a rocha, e a rocha vai jorrar água. Certo? Quem conhece essa passagem? E aí o povo bebe. Da segunda vez, Deus vai falar a Moisés: fale para a rocha dar água. E aí Moisés, o que ele pensa? Eu sei como fazer, eu sou o golpeador de rocha, eu já fiz antes, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito dá certo, eu sempre fiz dessa maneira, eu vou golpear a rocha. Porque Moisés golpeou a rocha, ele não conseguiu herdar a terra prometida, porque você não consegue inovar, porque você não consegue mudar a sua mentalidade, porque você acha que sabe, porque você é tão teimoso assim como eu, muitas vezes você não alcança a sua promessa. Eu lembro que eu trabalhava de técnico de panificação para uma empresa e eu atendia umas padarias de mercados. Em uma padaria que eu cheguei, eles me davam um curso, me ensinavam a fazer um pão melhor, diversidade de pães com as massas que eram prontas. E eu cheguei lá e comecei a ensinar os padeiros da padaria. Falei: você vai fazer assim, o pão você vai deixar tanto tempo, vai dar tantos vapores, ele vai ficar mais crocante, vai ficar legal. A padaria vendia 30 mil, no mês seguinte dobrou, foi para 60 mil. Produziram mais, produziram muita variedade, produziram um pão melhor. Aí no outro mercado que eu fui, tinha 2 senhoras que estavam lá há 12 anos. E eu fui fazer o meu trabalho, dizer para elas como que elas deveriam fazer agora. Falou: esse pão você vai fazer em 12 minutos. Não, a gente sempre fez em 15 minutos, faz 12 anos que a gente está aqui, a gente sempre fez em 15 minutos e não é tu que vai chegar hoje aqui e me dizer como que eu tenho que fazer. Aí eu fui olhar o relatório de venda, elas vendiam uns 15 mil, já fazia uns 4 anos. Uma padaria que tinha capacidade para vender mais de 100 mil. Não vendia nada. Aí eu, aqui a gente vai fazer um pão novo com essa massa. Não, a gente sempre fez esses pães e é esses pães que nós vamos continuar fazendo. Quem é tu para chegar aqui hoje e dizer como que a gente tem que fazer os nossos pães? Você está se identificando aí, teimoso? Eu sei do meu jeito, eu sei como eu faço. E muitas vezes é por causa do medo. A gente tem medo de dizer que a gente não está conseguindo, né? Medo de admitir, porque a gente quer a aprovação das pessoas. Medo de dizer que a gente é falho. E o medo nos paralisa. O medo é o contrário da fé. O medo é a fé no Deus errado, né? Quando você tem medo, você começa a olhar problemas em oportunidades. Agora, quando você tem fé, você começa a ver oportunidades em meio a problemas. Eles poderiam questionar tantas coisas, mas apesar de ele ter dito, Pedro: olha, Senhor, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, ele ainda assim faz algo que é obedecer o Senhor. Versículo 5 ali, respondendo Simão disse: mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas... Fala comigo assim: sobre a tua palavra, eu lançarei a rede.
Não faz sentido, não tem lógica, é irracional. É bizarro isso que eu quero fazer ou que Deus está pedindo para mim fazer. Você pode até pensar dessa maneira. Não fazia sentido nenhum um cara profissional do mar que trabalhou a vida inteira com aquilo, que pescou, tentou pescar uma noite inteira e não fisgou nenhum peixe e a sua rede não apanha nada, agora chega cansado. Ele está cansado. Quem sabe você está assim, você está esgotado, você está cansado porque você está tentando e você não está conseguindo. E é de manhã cedo. E agora Jesus manda ele voltar, ele está lavando as redes porque acabou, terminou. Essa noite não deu certo. Essa noite agora eu paro. Não volta. Não, mas quem é o carpinteiro para dizer para eu voltar a fazer o que eu já tentei antes? Sabendo que eu sei o que eu estou fazendo. A gente quer compreender. E quando a gente tenta compreender, entender, racionalizar, a gente não consegue obedecer. Ontem eu falava lá para os jovens de Naamã. Naamã mergulha no Rio Jordão, não faz sentido. Eu tenho o rio mais limpos. Não é para você entender, é para você obedecer. E aí ele diz, sobre a tua palavra. Porque você está dizendo, porque você está mandando, que nós possamos sair daqui nessa noite falando, Senhor, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, é ilógico, é irracional, eu não estou entendendo nada mais porque Tu mandou. Porque Tu mandou eu fazer essa oferta, eu vou fazer. Porque Tu mandou eu sair de casa e orar mais, eu vou orar. Porque Tu mandou eu sair do meu emprego, eu vou sair. Eu não sei o que Deus está pedindo para você fazer, mas se Ele mandou, eu vou fazer. Quando nós tivermos homens, quando nós tivermos mulheres de Deus que digam, Senhor, porque Tu mandou, aí o reino de Deus começa a expandir. Quer que eu te diga algo? Eu não deveria estar aqui. Racionalmente, eu não deveria estar aqui. Tanto é que quando nós nós estávamos para vir para cá, as pessoas ficaram contra. Várias pessoas falaram, para quê? Meu último ano de trabalho, foi o ano que eu mais ganhei em toda a minha vida. Eu estava com um salário muito bom. Uma média salarial muito boa. E se não bastasse isso, quando a gente chegou em janeiro de viagem, eu ainda recebi uma proposta de uma outra empresa, com um salário muito bom também. Onde eles nos iam dar apartamento, nós íamos trabalhar junto também, iríamos receber muito mais. E quando nós comentamos isso com algumas pessoas, as pessoas falaram, tu é louco? Tu é doido? Tem certeza que tu vai... Não. E tentaram nos convencer várias vezes, não façam isso, vocês são doidos. Tu e a Sara são... Sara, convence ele, Sara, pelo amor de Deus, Sara. Vai lá e fala com ele que o Fábio tá... Ele recebeu uma proposta, ele está bem aqui. Acabaram de comprar o apartamento próprio de vocês estão bem aqui, o que vocês vão fazer loucura? Vão trabalhar como voluntário? Mas porque o Senhor mandou, não precisa fazer sentido. Se o Senhor mandou, eu vou. Se o Senhor mandou, eu vou. Fala comigo assim, se Tu mandou, Senhor. Se Tu mandou, Senhor. Eu vou. Amém? Amém. Glória a Deus. Sempre que o Senhor ele te pede alguma coisa... Ele vai falar para você o que, depois como e depois quando. O que, depois como e depois quando. Muitas vezes as promessas de Deus não acontecem porque a gente quer pular para o 4º, 5º e 6º passo sem antes dar o 1º, 2º e o 3º. Né? Deus fala o que você precisa fazer. E aí você vai fazer, mas Ele não falou o como e nem o quando. Calma. Espera no Senhor. Ele vai liberar passo a passo. Senhor, eu abri esse restaurante, o Senhor falou que era para mim abrir esse negócio e não está dando certo, mas Ele falou como era para fazer, Ele falou quando era para fazer, ou Ele só falou o que era para fazer e você já foi? Porque aqui Ele fala, o que Pedro precisa fazer? Volta, para onde? Mais profundo, vai o mais fundo que você puder. Como? Como que eu faço isso? Vai com o teu barco agora. Quando? Agora? Vai. Ele dá as coordenadas. O Senhor te dá as coordenadas. E você cumpre os passos que Ele te dá para que as coisas aconteçam. E Ele vai dizer, Pedro, volta a pescar. Tá bom. Como? Em águas mais profundas.
Tá bom. Por que em águas mais profundas? Eu quero que essa parte aqui você grave no seu coração agora. Por que Jesus diz para ele, vai em águas mais profundas? Porque nas águas mais profundas estão os peixes maiores. Mas nas águas mais profundas as ondas também são maiores. O perigo também é maior. Sabe o que acontece? A gente gosta muito de ficar no superficial. O raso é muito confortável, o raso é muito bom. Eu vou molhar os pés aqui em Jesus. Mas aqui tá bom. Porque aqui ele não me diz o que eu tenho que fazer, ele não me manda abrir mão de nada, mas ele também não te abençoa. E eu não estou falando que você perdeu sua salvação porque está no raso. Mas o que eu estou falando para você é que o Senhor ele te ama tanto. Ele te ama tanto que muitas vezes Ele permite escassez na tua vida e as coisas que estão acontecendo para que você saia daquilo que é superficial, porque Ele quer que você adentre com Ele no que é mais profundo. E quando você tomar a decisão de sair daquilo que é superficial e começar a dar passos para aquilo que é mais profundo, aí Ele vai poder te abençoar da mesma demanda que Ele abençoou esses pescadores, a ponto de não caber mais no seu barco e você ter que dar para as pessoas. Você ter que compartilhar, você ter que ter pessoas para te ajudar a comandar, porque está grande demais. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Lê comigo o versículo 6 e versículo 7. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, né? Tá lá Pedro, lá André. Ô Tiago, ô João, vem rápido. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Esse é Deus. Esse é o Deus que Ele comanda a natureza. Os peixes estavam lá. Esse Deus que pode falar para os peixes, esse Jesus que pode falar para os peixes, vão todos para a rede. Esse mesmo Jesus aqui não teria poder para abrir uma porta de emprego. Esse mesmo Jesus aqui não teria poder para sarar o teu casamento. Esse mesmo Jesus aqui não teria poder para sarar as tuas enfermidades. Esse Jesus que comanda toda a natureza, que manda em todas as coisas. Mas quando você for fiel no pouco, pode ter certeza que Ele vai te abençoar no muito. Senhor, eu tenho um barco. Me empresta esse barco? Te empresto. Então tudo vai dar certo. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. Aqui Pedro está dizendo, quem sou eu, né? Pedro diz que fica com medo. Olha só, é tamanha a bênção que Deus vai trazer sobre a tua vida, a ponto de você ficar com medo, e você entender que você é indigno. Quem sou eu, Senhor? Um pecador, nem fica perto. Eu sou um homem de negócios, mas o que Jesus estava dizendo para ele é, nunca se trata de negócio, se trata do reino dos céus. Nunca se trata de riqueza, se trata de expandir o meu ministério. Nunca se trata de negócios, mas de homens, de vidas. É isso que ele está mostrando. E o versículo 10. E assim também estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, tu pescarás homens. E o versículo 11 que nós vamos encerrar, é o versículo que eu mais me identifico, que diz, e levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Eles tinham tudo para mudar de vida agora. O barco está cheio, eles poderiam chegar na terra e dizer um para o outro, festejando, nós estamos ricos. O
que a gente vai fazer? Vamos planejar como que a gente vai guardar tanto peixe? Vamos planejar o que nós vamos fazer com o dinheiro de tanto peixe? Será que a gente compra outro barco agora? Ou será que a gente separa mantimento, porque a gente tem mantimento aqui para alguns meses, quem sabe alguns anos? Olha só o milagre que ele faz, olha o recurso que ele coloca nas mãos. Eles estão vivendo o sucesso da sua vida. Eles chegaram naquilo que talvez tanto almejavam. Aquela era a promessa de Deus para a vida deles. E agora Jesus está falando para eles: a partir de agora tu serás pescador de homens. Mas eles nem param para contar os peixes. Pedro ele nem para lavar as redes. Eles só levam os barcos para a terra e abandonam tudo. Abandonam tudo. Sabe, quando Deus ele quer nos levar a fazer algo para Ele em um ministério, Ele não vai chamar aquela pessoa que está, eu não tenho nada para fazer aqui, eu vou servir a Deus. Não é assim. Dos nossos pastores, os nossos pastores, né, o pastor Elienay, que vocês conheceram lá, eles eram homens de muito sucesso. O pastor Enéas de Londrina, ele liderava o Bradesco em todo o estado, quando ele abriu mão de tudo para começar uma igreja assim, na sua casa. Deus ele te chama quando você está lá em cima. Deus ele te chama quando você tem do que abrir mão. Ele vai te usar, ele vai te abençoar e ele vai te chamar. Mas ele não vai chamar. Se você vê, sempre que Deus, no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, chama alguém para fazer algo para ele, essa pessoa já está trabalhando. Essa pessoa está fazendo algo. Né? Ou ela está trabalhando com vinho, ou ela está trabalhando na sua pesca, e tá bom, você está trabalhando nesse lugar, você pode me emprestar o seu lugar de trabalho como adoração, você pode me emprestar o seu lugar de trabalho como plataforma para o meu ministério? Posso? Então eu vou te abençoar. Muito, muito, a ponto de você não poder contar. E depois que ele te abençoar, né, para alguns ele vai dizer, agora você pode abandonar tudo isso que eu te dei e vir comigo? Não é para todos, mas alguns Deus está chamando e Deus tem colocado no coração que você precisa começar um ministério. Deus está chamando pessoas para serem pastores, para serem missionários. E quando Ele te chamar, não vai ser porque você não está fazendo nada ou não tem nada para fazer. Então Deus te chamou. Ele vai te chamar quando você precisar tomar uma decisão assim que nem Pedro. Eu tenho tudo, mas eu abro mão porque eu quero te seguir. Pode se colocar de pé? Eu quero orar com você, o Ministério de Louvor, por favor. Aleluia. 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 Você vai ter uma semana abençoada, amém? Amém. Glória a Deus, que nessa semana você possa dar por completo acesso a Jesus no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, que você possa reconhecer que muitas vezes os seus esforços não funcionam, que você possa obedecer o que Jesus diz para você fazer, mesmo que muitas vezes você não compreenda, e que você possa confiar que Ele pode mudar todas as coisas e esperar nele. Eu quero orar contigo, curva a tua cabeça nesse momento, coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Senhor, estamos na Tua presença e queremos viver algo diferente, Pai. Senhor, estamos na Tua presença e queremos que nessa semana as nossas prioridades venham, Senhor, mudar, as nossas prioridades do nosso dia, da nossa semana, dos nossos recursos, dos nossos talentos sejam entregues a Ti. Também estamos aqui para Te entregar como uma plataforma, para Te entregar, Senhor, como um lugar onde a Sua voz vai ser ecoada. O nosso trabalho, aquilo que nós utilizamos, Senhor, para ganhar a nossa vida, que seja, Senhor, apenas um lugar onde nós estamos lá como missionários, Pai, para levar também a Tua palavra. Senhor, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Deus, a não perder mais oportunidades de falar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos mais oportunidades de falar de Ti. Aonde estivermos, que possamos mencionar o Teu nome. Senhor, tira toda a vergonha. Tira toda a vergonha e traz ousadia nessa noite, Pai.
para que no nosso trabalho ou em qualquer lugar nós possamos estar falando de Ti, orando em Teu nome, Deus. Confiamos em Ti, Jesus. Aleluia, glória ao Teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Faça a Tua oração nessa hora, querido. Conversa com o Teu Deus, renova a Tua aliança com Ele. Quem sabe você está pensando, eu me afastei, eu tenho feito coisas que eu não deveria fazer, eu tenho tido pensamentos que eu não deveria ter, eu não tenho colocado o Senhor, Pai, como prioridade na minha vida. E essa noite Ele diz para você: isso tudo eu quero jogar no mar do esquecimento. Eu quero começar algo a partir de hoje contigo. Eu quero começar algo novo contigo, porque eu tenho um plano perfeito para você, porque todos os teus dias estão escritos no meu livro. Eu quero começar algo com você, porque eu tenho um plano de paz, eu tenho um futuro para você com esperança, e eu quero acrescentar a tua fé. Eu só preciso de uma coisa: me empresta o teu barco. Me empresta o teu barco, e eu quero te levar a águas mais profundas. Nessas águas as ondas são maiores, mas não tenha medo, porque eu estarei no barco. Não tenha medo, porque eu estarei contigo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nesse momento, nós vamos fazer as nossas ofertas. Posso pedir para o David me ajudar? Nós temos o envelope do dízimo e o envelope das ofertas. Temos maquininha de cartão e temos o Pix também. Depois, se você quiser fazer. Tem o pedido de oração atrás, você coloca o seu pedido de oração. Durante a semana eu estarei orando pela sua vida. Não esqueça de colocar o seu nome para mim saber por quem eu estou orando. Então, se você quiser anotar atrás, você pode estar anotando aí o seu pedido de oração e o seu nome. Faça isso com muita alegria, faça isso, sem vergonha, a Bíblia diz, nem por constrangimento, mas com alegria. Que o Senhor venha abençoar e recompensar grandemente a tua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, você pode estar ofertando.
Aleluia. Estenda a tua mão para cá, vamos orar pelas nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, a tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito tu colocarás, Pai. A tua palavra diz também, Senhor, que aquela viúva tinha pouco, Senhor, mas o que tinha entregou, crendo, Senhor, que iria recompensar. E nós cremos, Senhor, que apesar de muitas vezes estarmos passando um momento difícil, nos nossos votos contigo, tu és fiel, Deus, tu és fiel. Então abre, Senhor, a porta, as janelas dos céus, as portas, Senhor, para o teu povo nessa noite, e que venham transbordar e recompensa, Senhor, aquele que é ofertante, que é dizimista na tua casa, poderosamente, até, Senhor, que eles não tenham mais como colocar no seu barco, até, Senhor, que eles precisem de pessoas para ajudar, Senhor, a administrar os seus recursos, pois tamanha é a tua bênção sobre a vida desse povo que está aqui, em nome de Jesus. Amém.